Amém? Vamos meditar nesta palavra que o Senhor nos deu hoje, né? Falar aqui da nossa convenção, da nossa chamada, de como Deus nos encontrou, né? E chamou para o seu ministério. É muito privilégio nosso, digamos assim, honra, né? Ser chamado por Deus, ser convocado por Deus. E por causa das nossas incoerências, às vezes até queremos falar com Deus, dizer: não preste para ser crente, porque tu me chamaste, né? Quantos já disseram isso? Não consegue vencer a si mesmo, não consegue combater o combate dentro de si e chega a dizer isso para Deus. Tem horas que se decepciona consigo mesmo e diz: por que tu me chamaste? Eu não presto para ser crente, né? Porque crente tem que ser santo, e o Senhor é quem os santifica. Paulo diz lá na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1: agora, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Né? Aí Paulo diz aqui, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne. Vocês eram, Paulo está dizendo, vocês eram gentios na carne, vocês eram estrangeiros, estranhos, né? Vocês não tinham uma comunidade cristã, vocês não tinham como se chegar a Deus, porque havia uma separação, uma barreira, uma parede de separação. Mais na frente diz que esta era uma parede de separação que Jesus veio e derrubou. Havia esta parede de separação. Naquele tempo era só para o povo de Israel. Era só para o povo de Israel. Quem quisesse servir ao Deus de Israel tinha que mudar tudo na vida também, né? Aceitar até a circuncisão. Não aceitando a circuncisão, pelo menos podia oferecer sacrifício, fazer as orações ou praticar os rituais, mas não teria a comunhão que tinha o povo de Israel para com Deus. Mas era convertido ao judaísmo. O que aceitava a circuncisão, eles chamavam de prosélito. O que não aceitava a circuncisão, mas queria continuar servindo ao Deus de Israel, com as mesmas práticas, era chamado de varão piedoso. Era piedoso. Mas era só isso, não tinha outra oportunidade. O gentio não tinha, até porque os israelitas, os praticantes mesmo, não podia entrar na casa de um gentio. Não tinha comunhão com esse povo. Era, quando se encontrava, era numa guerra. Marcava o lugar e se encontrava lá para brigar, para matar uns aos outros. Era assim o encontro deles, inimigo. Aí Jesus veio e derrubou esta parede de separação. Aí Paulo diz aqui para nós, no versículo 12, que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e não
e estranhos aos concertos da promessa, né? E não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era assim que nós estávamos. Era dessa forma que se encontrava o povo sem conhecimento de Deus, né? Separada, estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranhos aos concertos, eles nem sabiam o que era isso, esse concerto da promessa. O concerto da promessa era as práticas da velha aliança lá no templo, do sacrifício, do cordeiro, do boi, do novilho, da novilha, certo? Oferecido a Deus. O camarada cometia um pecado, aí levava um cordeiro puro, sem mácula, sem defeito, sem mancha, tinha que ser de um ano e muito bem zelado. Aí levava e apresentava o sacerdote. O sacerdote examinava o cordeiro, mas não examinava o homem, a pessoa, entendeu? Porque ele sabia que aquele cordeiro já havia substituído aquele homem, o pecado daquele homem. Então, quando ele trazia o cordeiro, já sabia que ele vinha fazer um conserto, né? Então, fazia aquele sacrifício, derramava o sangue daquele cordeiro sobre aquela pessoa e simbolicamente ele era lavado dos seus pecados, mas só valia por um ano. Aí tinha que vir de novo, já de cordeiro, porque pecado era demais, né? Aí isto veio pela lei, conduzindo este povo até chegar a Jesus. E Paulo diz que a lei era como o alho, conduzia o povo como um alho conduzia o seu criado ao dono, ao pai, certo? Até entregar. Quando entregava, pronto, ele estava livre. E assim era a lei, para conduzir o povo até chegar a Jesus. Chegando Jesus, então Paulo disse até um certo momento que Jesus é o fim da lei. Cristo é o fim da lei, né? Aí diz aqui que Paulo juntou dos dois que eram inimigos, não havia paz, juntou dos dois na sua morte na cruz, reconciliou o mundo para com Deus, quer dizer, os que estavam fora, longe. O profeta Isaías fala lá no capítulo 55, versículo 4 e 5: um povo que nunca te conheceu, uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Louvado o nome do Senhor. A essa nação, longe, fora, não conheceram os concertos, não tinha oportunidade de oferecer um culto a Deus, era estranho, era sem paz, desprezado, sem esperança e sem Deus no mundo. Era assim que as pessoas estavam. E quando Jesus chegou, quebrou todo esse protocolo. Aí Jesus sai andando no meio das nações, do povo, sai de Jerusalém, ele sai de Nazaré, vem a Jerusalém, mas quando sai de Jerusalém vai para a Galileia, porque na Galileia estava o foco de Jesus, certo? Porque lá no capítulo 9 de Isaías diz que era uma terra que estava na sombra da morte, sombra da morte.
essa terra que era um povo que estava na sombra da morte, uma nação que nunca conhecia Deus. Aí viu agora a grande luz. Louvado o nome do Senhor. Jesus entra ali, as cidades, tudo predominada pelo demônio, né? Ali era como se fosse o trono de Satanás. Para você ter uma ideia, tinha uma cidade chamada Cadáveres e outra chamada Gerasa, fazia parte desse conjunto de cidades chamada Decápolis, que era fundada pelos gregos, e esse povo tudo era gentil. E havia nessa cidade um homem cheio de demônio, que a Bíblia está aqui a entender que era 6.000 demônios naquela hora. Pessoa. 6.000 demônios. Você imagina como era a situação deste homem. A Bíblia diz aqui que ele quebrava, tentava amarrar ele para segurá-lo, quebrava as correntes e saía gritando pelos montes, clamando pelos montes. Esse foi um dos episódios que Jesus fez estando nesta região. Entrando lá nesta região, todo povo gentil, uma cidade, uma região que estava na sombra da morte. Louvado o nome do Senhor. Anteriormente teria sido a terra de Zebulon e Naftali, 2 filhos de Jacó. Ganharam aquela possessão das terras daquele lugar, e eles, por causa das guerras, abandonaram ali, ficou deserto. Aí os gregos vieram e tomaram tudo e povoaram ao redor do mar da Galileia. Fizeram ali um conjunto de cidades e deu-se o nome de Decápolis, porque a maioria era grega, aquele povo. Uma nação sem conhecer a Deus. E foi quando Jesus entrou e começou a resgatá-los. Começou a fazer diferente. Lá em Cafarnaum, Jesus vai morar em Cafarnaum, mas lá tinha uma sinagoga judaica. Tinha um homem chamado Jairo, que era o chefe da sinagoga. Era um dos chefes da sinagoga. E Jesus mora nessa cidade, mas era a maioria povo gentil. Povo gentil. E esse povo foi que Jesus começou a juntar. Grego, gentil, Paulo fala aqui de bárbaros, sírios, povo estrangeiros, grego, juntou todos eles, e judeu, e de todos ele fez um só povo. Louvado o nome do Senhor. Um só povo. Quebrando com a cruz a inimizade, ou seja, matando com a cruz a inimizade, derrubando a parede de separação, que separava a tradição, a forma como os israelitas pregavam a Deus, praticavam os rituais, e era coisa restrita para eles, não existia oportunidade para outros. Não podia entrar e participar junto com eles, teria que ser tudo mudado. Então, parecia que era um Deus que fazia acepção de pessoas. Quando Pedro se encontra na casa de Cornélio e começa a pregar, falando de Jesus, da ressurreição, aí o Espírito Santo desceu sobre aquele povo e eles todos foram batizados com o Espírito Santo. Cornélio e toda a sua casa, quem estava com ele, os servos dele, tinha muita gente, foram todos cheios do Espírito. Aí Pedro se levanta e diz: agora eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Que vinha isto se arrastando por muitos anos.
O Deus era só de Israel, e só Israel que era de Deus, ninguém mais era de Deus. Quando Pedro vê aquilo, aí Pedro abre os olhos e reconhece, porque antes o Senhor mostrou aí uma visão de um lençol descendo de cima dos céus, cheio de animais impuros, de coisas impuras. E o Senhor disse para ele: mata e come. Peraí, Senhor, está mandando eu comer coisas impuras? Jamais isso passará pela minha boca fazer tal coisa. E o Senhor disse: não chame de impuro aquilo que eu já santifiquei. Louvado o nome do Senhor. Aí Pedro já começou a entender. Quando entra na casa de Cornélio, que não era permitido entrar, ele já vai entrar na casa de Cornélio, era um gentil. Quando ele entra lá, aí Deus faz a diferença. Abre o céu, derrama o seu Espírito sobre aquele povo, todos foram batizados. Aí Pedro foi pagar o preço depois. Os irmãos chamaram a Pedro, olha os crentes já, tudo crente. A direção da igreja, os líderes da igreja, chamaram Pedro e encostaram na parede. Você está fazendo isso? Você sabe que não é permitido? Entrar na casa de gentil? Você está indo agora para esse povo? Aí foi que Pedro se levantou e começou a explicar o que tinha acontecido. Isto foi difícil para eles aceitarem o que Pedro estava fazendo, né? E foi muito difícil. Como foi difícil para Jesus pregar o reino de Deus àquele povo, foi difícil para Pedro e os outros apóstolos agora dar continuidade para fazer os judeus entender que Deus não era só deles, e que ali parte das escrituras estavam se cumprindo, o chamado para os gentios. Isaías falava da plenitude dos gentios, no tempo da plenitude dos gentios, quer dizer, quando completou o tempo do gentio chegar e se aproximar de Deus. E esse tempo era a chegada de Jesus. Foi realmente muito difícil, porque os judeus esperavam que o rei que viesse fosse um rei de batalha, de guerra, e conquistasse, até que Judas, quando acompanha Jesus até o último dia, havia esperança de que Jesus se revoltasse contra o povo judeu e conquistasse, ou seja, os romanos, se revoltasse contra os romanos e tomasse de volta a autoridade, o poder dos judeus, dos israelitas. É tanto que quando ele vai lá, pega as moedas e vem e entrega a Jesus, aí ainda estava uma esperança dele. É que Jesus chegasse lá, Jesus se posicionasse, aí levaram Jesus preso, mas até ali ele estava ainda com esperança. Quando Jesus é julgado, ele vê o julgamento de Jesus, aí ele volta e disse para os príncipes dos sacerdotes: eu pequei, traindo sangue inocente. Foi quando ele caiu na realidade, ele viu que não era o que ele pensava, o que ele queria, não estava acontecendo. Jesus estava agora julgado e condenado à morte. Quando ele viu isso, foi que ele caiu as escamas dos olhos. Quando ele viu agora, disse: agora não tem mais jeito. Voltou e entregou as moedas aos príncipes sacerdotes: está aí o dinheiro de vocês, porque eu pequei, traindo sangue inocente. Foi quando ele compreendeu que o plano de Jesus não era aquele, o que ele pensava. Quando ele viu Pilatos perguntar a Jesus: me diz quem tu é mesmo? Tu é mesmo o rei dos judeus? Tu sabe que eu posso fazer alguma coisa para te defender? Aí Jesus disse: olha, nenhum poder será te dado se não vier dos céus. E o meu reino não é
porque se fosse deste mundo, os meus lutariam por ele, já estariam lutando. Aí isso começou a desanimar a Judas. E quando ele viu Jesus sendo julgado e condenado à morte, disse: acabou a esperança. Aí ele volta com as moedas, entrega aos homens, aos príncipes e sacerdotes, e disse: eu pequei traindo sangue inocente. Os príncipes e sacerdotes disseram: não temos mais nada a ver com isto. Ele joga as moedas em direção ao templo, dizendo que ali era maldição. Ele não podia mais ficar com aquele dinheiro, porque era maldição. Até os príncipes e sacerdotes não quiseram também mais o dinheiro, porque era maldição. Disse: não é lícito juntar e colocar no cofre das coisas sagradas do Senhor. Então pegaram e fizeram um conselho, uma reunião, e nesse conselho decidiram que dava para comprar o campo que seria o sepultamento dele, do próprio Judas. Quando sepultaram ele, deu-se o nome de Alcedoma, que quer dizer campo de sangue, adquirido pela iniquidade. Louvado o nome do Senhor. Então, até aí era a esperança de Judas, para que Jesus conquistasse o reino de Israel naquele momento, mas o que Jesus estava implantando era o reino de Deus na terra. Glória ao nome do Senhor. Reino de Deus. Nicodemos teve essa visão. Veio à procura de Jesus nas caladas da noite. O que eu faço? E Jesus disse: para quê? Para que eu tenha o reino dos céus. Então é necessário que eu nascer de novo, para que tu veja o reino dos céus. Nascer de novo, para ver o reino dos céus, só para ver, só para ver. Nascer de novo. Peraí, eu tenho que nascer, ser já velho, voltar a ver a minha mãe. Aí Jesus disse: para que tu entre agora no reino dos céus, vai ter que nascer da água e do Espírito. Quer dizer, tu vai ter que ser batizado nas águas e receber o Espírito Santo. Louvado o nome do Senhor. Só para ver é nascer de novo, mas para entrar tem que passar pelo ritual do batismo e do Espírito Santo. Para entrar no judaísmo teria que ser circuncidado e fazer a prática dos judaizantes, mas para entrar no reino de Deus é simplesmente nascer de novo, e ser batizado nas águas e do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual pela sua grande e infinita misericórdia nos gerou de novo. Nos gerou de novo, quer dizer, nos fez nascer de novo. Louvado o nome do Senhor. Pela sua misericórdia nos gerou de novo. Paulo, lá na carta aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 17, ele diz que quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Louvado o nome do Senhor. A nova criatura. Paulo diz também aos Colossenses que se já ressuscitastes com Cristo na sua morte, então pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É o novo nascimento.
é entrar no reino de Deus, é andar no reino de Deus, é estar no reino de Deus, é estar dentro do reino de Deus, e é viver o reino de Deus, e é pregar o reino de Deus. A nova criatura, transformada, mudada, saindo do campo do gentil, do desconhecimento, fora da comunidade, sem paz e sem Deus do mundo, mas agora está dentro da comunidade de Cristo, disse Paulo aos Romanos. Louvado o nome do Senhor. Capítulo 1, versículo 9 da carta aos Romanos, se eu não me engano, Paulo diz isso assim: olha, que agora estás na comunidade de Cristo. Glória a Deus. Na comunidade de Cristo. Que naquele tempo estavas assim, distante, separado. Agora, é bem interessante que Paulo diz aqui, olha, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Matando com ela as inimizades. Para alguns, naquele momento, era espetáculo. A morte de Cristo era um espetáculo. Eles batiam no peito e diziam estarem oferecendo um culto a Deus, matando Jesus. Pedro, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, Pedro diz que eles fizeram isto por ignorância. Vocês mataram, pendurado no madeiro, o príncipe da vida. Mas eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, por causa de vossos pais. Mas agora, arrependei-vos e convertei-vos, para que seja cancelados os vossos pecados, e venha da presença de Deus o tempo de refrigério para as vossas almas. Louvado o nome do Senhor. O refrigério para as vossas almas. E Jesus fala lá no capítulo 11, versículo 28 de Mateus, que também tem esse refrigério para a sua alma. Vamos conferir lá no capítulo 11, no versículo 25 de Mateus. Ou seja, 26 de Mateus. No 28 ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Louvado o nome do Senhor. Encontrará descanso para as vossas almas. Quando ele diz também lá em João que eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Tem prazer de viver, tem espaço para viver. Sai da escravidão para a libertação. Salvar-se-á. Ele fala, Jesus fala as coisas de acordo com os acontecimentos do tempo, né? Porque havia realmente 12 portas lá no templo de Salomão, onde o povo fazia os trabalhos de adoração ao Senhor, e cada porta daquela tinha um sentido, uma obrigação, um movimento daquela porta. E uma delas era a porta das ovelhas, porque dava de frente ao curral das ovelhas, e aquelas ovelhas eram para o sacrifício.
E tirava aquela ovelha, ela vinha, sacrificava ela no altar e ela não voltava mais. Né? Aí Jesus chega e diz: eu sou esta porta. E a ovelha que entrar por mim, ela vai poder entrar e sair e achar pastagem para viver. Louvado o nome do Senhor. Eu sou esta porta. Glória a Deus. Né? A porta das ovelhas. Então, a chegada de Jesus, irmãos, foi quebrar essas diferenças, esse protocolo entre Israel e gentio, abrir a porta para que pudéssemos entrar. Foi o encerramento de uma trajetória da velha aliança. Paulo diz até que ali era um momento de transitoriedade, a mudança de uma aliança para outra, de um concerto para outro. E aí o concerto foi dado como sacrifício de cruz lá no Calvário, porque sacrifício de Cristo na cruz dá-se o nome de morte vicário, ou seja, sacrifício vicário. O que significa isto? Sacrifício vicário: alguém se compadecer de outro e dar a vida por ele. Quem jamais teria esta coragem? Paulo diz assim: olha, se alguém ainda que amasse, gostasse, quisesse muito bem esta pessoa, não teria tanta coragem de fazer isto como Cristo fez por nós. O sacrifício vicário, tomar o lugar de alguém e morrer por ele, o que Cristo fez por nós. Por isso é chamado de graça. O que significa graça? É favor imerecido, daquilo que nós não merecíamos, e Deus fez isto de graça para nós, pagando o preço desse sacrifício na cruz do Calvário. Ali trouxe a libertação da nossa escravidão do pecado. Louvado o nome do Senhor. O sacrifício da cruz foi para trazer todos os povos a reconciliação com Deus, reconhecer a Deus. Quem quiser conhecer a Deus agora, aí é só se chegar a Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas em outra oportunidade ele diz assim: ninguém vem a mim sem que meu Pai o traga, nem todo aquele que meu Pai traz, que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas sabe o que quer dizer com isso? É que a pessoa vai se quiser, sai da igreja, sai de Jesus, deixa ele se quiser. Ele diz: mas eu não estou permitindo que vá, eu não lanço fora, eu não aceito, você vai porque quer. Né? E tem mais. A parábola, quando ele fez a parábola do filho pródigo, ele está mostrando que Deus não vai buscar aquele que sabe voltar. Ele não vai buscar aquele que sai, mas sabe voltar. Ele não vai buscar, ele fica esperando que venha. Louvado o nome do Senhor. Ele deixa a porta aberta para que venha, e quando vier, ele encontrar. O pai não foi buscar o filho pródigo, ficou lá na fazenda esperando. Ele vai voltar, ele vai voltar, e eu vou estar aqui para recebê-lo de braços abertos. Louvado o nome do Senhor. A ovelha, esta ela se perde, perdida, aí o pastor tem que procurar, tem que buscar, mas aqui está perdida. E Jesus disse: eu vim buscar. Primeiro eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Glória ao nome do Senhor. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o que está perdido, ele está procurando. Ele está indo à busca. Está buscando, está procurando. A ovelha
perdida, a ovelha ela é fácil de se perder por causa da sua visão míope. Ela é, a visão da ovelha, ela não enxerga além de 100 metros. E a pastagem verde, ela está aqui pastando, comendo, e quando ela vai cabeça baixa comendo, ela esquece do rebanho. E quando ela percebe, ela não escuta mais o rebanho, porque o rebanho não é que nem bode, berrando direto, né? É todo tempo caladinho, comendo. Ela não escuta o rebanho e não vê mais o rebanho. Aí é onde ela se perde, né? E sai procurando, mas não consegue voltar. Essa está perdida, é a ovelha perdida, certo? Aí Jesus faz essas palavras e aí traz a palavra da dracma perdida. Que negócio interessante, né? Você vê que a Bíblia traz muitas coisas boas para nós, mas é preciso nós entender, né? Aí por que traz essa palavra da dracma perdida? Filho pródigo que foi, mas ele sabe voltar. A ovelha que se perdeu do rebanho não sabe voltar do rebanho. E uma dracma perdida dentro de casa, né? Aí cada um fez uma festa. O pai, quando o filho chegou, ele fez uma festa, né? Porque o filho chegou, recebeu, são e salvo, fez uma festa. O pastor encontrou a ovelha, quando chegou, convidou os amigos, fez uma festa. A mulher encontrou sua dracma, fez também a sua festa. Minha dracma estava perdida, eu encontrei, certo? Cada um tem um sentido, certo? É o filho pródigo, ele sabe voltar, certo? Ele sabe voltar. Só é esperar que ele volte. A ovelha perdida pode procurar, certo? Porque se tiver vida viva, aí a festa é grande. Quando viva, a festa é grande quando o pastor encontra ela, certo? Mas a dracma estava perdida dentro de casa, certo? Dentro de casa. Esse aqui é o perigo. E muitos estão dentro de casa e não sabem que está perdido. Porque a ovelha sabia que estava perdida, o filho do pródigo sabia que estava perdido, a dracma não sabia que estava perdida. Esse aqui é o perigo. E muitos estão dentro de casa e não sabem que está perdido. Estava no outro tempo fora da comunidade de Israel, longe dos concertos, sem paz e sem Deus no mundo. E era assim que nós estávamos. Ele diz, mas agora vocês estão na comunidade de Cristo. Somos todos agora irmãos em Cristo Jesus, na fé. Não tem maior, mais poder, mais autoridade. Todos para Deus é servo. Porque lá nos céus, quando você estiver lá, você não vai ouvir o Senhor dizer, ali vem o pastor fulano de tal, lá vem o reverendo tal, o apóstolo tal, né? Lá vem o fulano de tal que é milagreiro, né? Aí tudo, cada um sabe, é reverendo, é pastor, é apóstolo, não sei mais o que, é muita coisa, bispo tal. Você não vai ver Jesus falar assim. Vai fazer sabe o quê? Você vai ver sabe o quê? Jesus dizia assim, servo bom e fiel. Aleluia. Foste fiel no pouco, né? Sobre muito te colocarei. Agora entra no gozo do teu Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos celebrar a ceia do Senhor, né?